Então veja bem, aqui está o segredo. Estas escolhas que você deve fazer. Essas perguntas que você deve fazer, como falei no trecho anterior. Ali estão os segredos, né? O abrir, o descortinar de toda a nossa vida, de toda a nossa história e, por que não falar, das pregações, tá bom? Então, se você quer ser bem sucedido, faça isso que eu acabei de falar no trecho anterior. Bem, então, ponto 2, em negrito aí na sua tela e nessa pequena apostila que eu criei, para que você tenha orientação de como pregar corretamente. Veja, eu não coloquei como pregar facilmente, nem como pregar melhor. Falei como pregar corretamente. Se você diz o que está escrito, se você fala da palavra de Deus, se você fala realmente o que Jesus disse, então você pregou bem, pregou bonito. E você fez aquilo que muita gente não tem feito, que é exatamente falar a verdade, falar somente aquilo que está escrito na palavra do Eterno. Então, ponto 2, não existe estilo pronto, certo? Então, já tire da sua cabeça querer imitar fulano, ciclano, beltrano. No momento, algumas vezes você acha bonito o jeito que alguém é usado por Deus. Isso é louvável, você achar bonito a forma como Deus usa pregador A e B e C. Isso aí não tem demérito nenhum. Eu, particularmente, admiro muita gente que realmente prega a palavra de Deus. Quem faz firula também, eu falo logo. Só faz firula e não adianta vir conversar fiado não, porque é só firula mesmo. Mas se a pessoa prega verdadeiramente a palavra de Deus e ele diz realmente o que Cristo quis falar no texto e no contexto, na história bíblica, então, se ele tem valorizado a palavra do Senhor como o ganhador de almas, então este aí eu admiro, né? Como, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito pregando são pessoas mais antigas, como Napoleão Falcão, né? Como Elianai Cabral, Cláudio Eunor de Andrade, né? Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos, né? O pastor Idecaso Takayama. São pessoas excepcionais, irmão. E raramente algum de vocês aqui no grupo conhecem, né? Poucos de vocês conhecem aí, né? Um ou outro deve conhecer esses personagens que eu estou citando. E se você pegar uma Bíblia de estudo qualquer aí, como Bíblia de estudo pentecostal, quem criou? Elianai Cabral, Cláudio Eunor de Andrade e o saudoso, né, que já foi para a glória, Antônio Gilberto. E eu falo sempre dele aqui. Então, Antônio Gilberto foi quem criou a Bíblia de estudo pentecostal. Bíblia de estudo Genebra já é outra pessoa que está criando, mas são bons pregadores. Então, são homens de Deus que têm feito a diferença. Então, esses eu admiro. Por quê? Porque são pessoas que têm 60, 50, 40 anos pregando a mesma coisa, tá? Tem um estilo próprio. Eles são aquilo ali que eles estão falando. Não vão levados por moda. Então não existe estilo pronto, nem receitas milagrosas. Seja você mesmo. Use a liberdade que Deus lhe deu. Não fique preso ao estilo expositivo, sermonário, doutrinário, etc. Se misturar os estilos não importa. O mais significativo é entregar a mensagem aos ouvintes da forma que Jesus lhe deu. O interessante aqui, meus queridos irmãos e irmãs, não é se você está fazendo isto ou aquilo, se você está sendo eloquente, não. O interessante aqui é ser você transmitindo o que Deus mandou pregar. Amém ou amém? Então, se você misturou, não, eu estava falando um pouco assim, meio doutrinário, agora eu já estou sendo mais expositivo, e às vezes eu quero falar
rápido e Deus começa a me trazer na brisa. E você vai misturando os estilos. Por que você está misturando os estilos? Porque não existe um estilo pronto. O estilo é o que Deus quer fazer naquela hora. É ser guiado pelo Espírito Santo. Deus, através de Jesus, diz isso a Nicodemos. Olha, Nicodemos. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito sopra de onde quer. Se ouve a sua voz, né? É o vento, né? Ele falando do Espírito do vento, né? O vento sopra de onde quer. E se ouve a sua voz. Mas ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Ou por onde vai, tá? Essa, às vezes, traduzido para onde vai, parece que a pessoa está vivendo uma vida bagunçada. Mas é por onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Então, a sua preocupação não é que as pessoas entendam o seu estilo. Nem que as pessoas entendam você, mas que compreendam a mensagem que Cristo está passando através da sua vida. Amém? Então pronto. Então, letra A. No início, você que está começando agora, aqui é para alguns que estão começando agora, e alguns que estão meio perdidos, que já estão fazendo aí, mas às vezes estão fazendo na base bruta, porque não tinham uma certa consciência. Assim como eu tive que aprender na base bruta. E como disse Paulo, não me julgo saber nada e não sei mesmo. Estou aqui lutando, tanto quanto vocês, para aprender. Por isso que cobro de vocês e cobro de mim também, para melhorar a cada dia, né? No início, escolha temas que sejam conhecidos. E se desafie a pregar diferente do que se ouve geralmente. Algumas pessoas acham que pregar temas estranhos ou estranhos para as pessoas, desconhecidos. Desconhecido, não existe tema desconhecido, mas sejam mais estranhos, ele acha que vai se dar bem, mas não. Por que não? Porque ele não vai ter ouvintes. As pessoas vão te escutar como se tivessem aéreos. Esse cara tá falando de que aí? Tá meio estranho. Então, para que você seja ouvido, você tem que ter um estilo de sempre estar pregando aquilo ali. Por exemplo, já teve vezes de eu ir pregar em igrejas e eu pegar um tema lá, escalafobético, como diz o outro, e a pessoa ficar assim, coçando a cabeça. E aí eu perceber no olhar das pessoas que eles não estão entendendo nada. Por quê? Porque eles não conhecem. E, de certa forma, a culpa da igreja não conhecer a Bíblia é do pastor. De certa forma. Não de todas as formas, por quê? Porque a obrigação de todo crente é conhecer, no mínimo, a palavra que lhe salvou. Entre aspas, chave, colchete, parêntese. Não é verdade? Então não pode jogar a culpa só no pastor. A ovelha tem que conhecer. Mas um pasto bem alimentado, 90% das ovelhas vão comer. Um pasto onde tem comida. Mas tem muito pasto por aí que já não tem mais o que comer. Bem, mas o tempo de apanhar já passou, né? Então, escolha temas que sejam conhecidos, porque as pessoas vão acompanhando você no decorrer da mensagem. Mas se desafie a pregar diferente do que eles se ouvem geralmente. Você vai pregar sobre um tema mais fácil possível, mas você se comprometa em ir o mais fundo que alguém já foi naquele tema. Não é fundo no texto, tá bom? Texto pra mim é que não existe, não. É fundo no tema. E o que é um tema? É aquilo que o pastor bota lá em cima, lá no dia da campanha. Não só aquilo. Tá? Aquilo ali é um epígrafe. É sobre o que vão se falar. Mas o tema é o conhecimento geral daquele assunto. Certo? Se alguém chegar para você hoje e disser assim: você já escutou o hino nacional brasileiro? Você vai dizer já. E aí alguém disser para você: cante aí para mim. Aí você vai dizer: ah, uma coisa é eu escutar e outra coisa é eu saber cantar. Por quê? Porque você nunca teve a curiosidade de ir lá naqueles livrinhos que ficavam na sua cara o tempo todo, aquele livro que você carregava para o colégio,
No fundo do livro, na capa e na contracapa, estava lá: Hino Nacional Brasileiro. Feito por Osório Duque Estrada e mais outro lá. Você nunca foi ali? Já foi. Mas mesmo assim você nunca quis se aprofundar. E aquele tema foi passando, foi passando, foi passando. E hoje alguém lhe para na rua 20 anos depois e pede para você cantar o hino. Não vai dar. Não vai dar. Não é verdade? Recentemente tem uma cantora brasileira aí que mal sabia a primeira estrofe. Cantora conhecida mundialmente, supostamente. Mas não sabia o hino da sua própria pátria. Por quê? Porque não interessa, não tem interesse naquilo. Mas o crente tem que conhecer a palavra de Deus. Principalmente o pregador. O pregador não pode conhecer pelo raso, conhecer só o que está ali naquele texto. Ele tem que conhecer todo o tema. E é por isso que muita gente precisa voltar ao mesmo tema sempre, para que ele vá reavivando na sua memória tudo aquilo que ele acabou de receber como iluminação, tá certo? Então, ouse ir além da iluminação, o mais profundo possível, sem conjecturas ou imaginações, tá bom? Já vou logo aqui tirar vocês de tempo, tirar o cavalinho de vocês da chuva. Na Bíblia não existe conjectura, não existe pensamento de pregador, e não existe eu imagino, eu penso, eu acho. Não está escrito não, mas eu com minha mente de pregador vou dizer isso aqui, ó irmão. Se não está escrito, olha que perigo. Se não está escrito, mas você, com sua imaginação, você vai dizer... Que conversa é essa, irmão? Como é que não está escrito na Bíblia? Veja, olha que situação. Não está escrito na Bíblia que a Bíblia é o livro mais profundo do mundo. Não existe nada, nenhum tema aqui na Bíblia não seja abordado, ainda que seja por cima, né? Não existe nenhum assunto assim. E a pessoa chega e diz que não está na Bíblia, mas ele, com a mente dele, ele imagina. Aí a minha pergunta surge para os irmãos o seguinte: nós podemos fazer isso? Hã? Você acha que pode conjecturar? Você acha que pode imaginar? Você sabe o que é uma conjectura? Sabe ou não sabe? Sabe não? Pois vou pesquisar junto com você aqui para você ver. Olha. Conjectura. Veja bem. Conjectura. Tá dando para ver aí na tela? Ato ou efeito de inferir ou deduzir que algo é provável, com base em presunções, vírgula, evidências incompletas, pressentimentos, conjectura, hipótese, presunção, suposição, frequentemente usado no plural, fazer sobre o futuro do país, fazer conjectura sobre o futuro do país, frequentemente usado assim, dessa forma. Eu conjecturo que no futuro, sabe? Então como é que a gente pode parar e dizer, não, peraí, a Bíblia não vale mais nada, o poço para mim secou, não dá para ir mais além do que isso aqui, o texto não diz mais nada porque eu sou negligente, não estudo, não orei, não busquei a Deus, não jejuei, não consagrei minha vida, Deus não me disse nada aqui, mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a minha imaginação, as evidências incompletas, os pressentimentos, as hipóteses, as presunções, suposições, os prováveis. Meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus, como é que a gente pode chegar na igreja e pregar a palavra de Deus
para uma multidão de crentes salvos, cheios do poder do Espírito Santo, que vivem à base de fé, de jejum, de oração, sabe? E, vou usar aqui uma palavra bem chula, tirar o povo como otário e dizer que ele vai conjecturar e imaginar. Irmão, irmã, por que que Deus, no início, lá em Gênesis, no capítulo 6, quando Deus vai destruir a terra, né? Deus vai destruir a terra. E ele começa a conversar com Noé. E diz: olha, Noé, você sabe por que que eu vou destruir o ser humano? Por quê? Eu vou ler para você aqui agora. Porque a sua imaginação, ela é má desde a sua meninice, né? E aí quando Deus tira Noé da arca, Deus fala a mesma coisa para Noé e diz que não vai destruir mais tudo aquilo com o dilúvio, porque não adianta, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude, desde a sua meninice. Vou ler aqui para vocês, ó. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Veja o problema da pessoa dizer que vai fazer conjectura, que vai imaginar. E o Senhor cheirou o cheiro suave, disse o Senhor em seu coração. Deus falando consigo mesmo. Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o ventre como fiz. Por quê? Porque a imaginação do cidadão é má. E a imaginação do cidadão, nossa, minha e sua, ela vem de onde? Ela vem do nosso coração. Muito bem. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre o coração do homem? Em Jeremias 17, versículo número 9. Tá aí na sua tela. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E depois diz o quê? E perverso. Quem o conhecerá? Aí Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como é que eu vou deixar de confiar na palavra de Deus para confiar num coração que é mau, irmão? Você já leu o provérbio de número 30? Já leu, não? Provérbio de número 30 é um provérbio tenebroso. Provérbio de número 30. Vou encerrar esta questão aqui neste provérbio para você nunca mais inventar pensamento de pregador. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino. Quando o cara me diz isso, me dá vontade de pegar minha Bíblia e dizer tchau. Porque eu vim aqui escutar Deus lhe usar. Eu não vim escutar o que está dentro do seu coração. Meu irmão, se fosse pra gente escutar o que está dentro do coração do homem, não precisa pregação. Não precisa de pregador. O que Deus está procurando é um coração aberto em espírito e verdade para pregar a palavra dele. Não é para imaginar, não, irmão. Imaginar, eu pego aqui meu livro aqui que eu tenho, a coleção de Machado de Assis, de história e filosofia e literatura, e eu vou imaginar junto com ele. Tá certo, irmão? Eu vou pegar aí Luiz de Camões, Dante Alighieri. Nós vamos estudar a literatura, a filosofia, mas a igreja não, irmão. Não faz isso em nome de Jesus. Se você dizia isso, não diga mais. E se você conhece alguém que diz isso, não precisa confrontar também. Deixa lá. Deixa lá o irmão fazer do jeito que ele quiser. Se você vê que está demais, você pode chamar o seu irmão, dizer: meu irmão, olha, irmão, a Bíblia diz isso, isso. Mostra esses versículos para ele. Se ele se sentir ofendido, aí você se aparta dele porque é escarnecedor. Mas se ele se sentir feliz pela correção, aí a Bíblia diz que quem aceita a correção aceita a vida.
Tá certo, irmão? Então vamos lá. Provérbio 30. Provérbio de número 30. Lembre, provérbio não tem capítulo. Salmo não tem capítulo. São números. Provérbio de número 30, versículos 5 e 6. Lá vai a bomba. Toda palavra de Deus é o quê? Está escrito o que aí? Pura. O que é uma coisa pura? Não tem mistura. É reta. Nua, crua, cristalina e transparente. Escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus é pura e Deus é escudo para os que confiam nele. Eu li lá Jeremias 17 explicando que não podemos confiar no homem porque assim seremos malditos. Versículo 6. Nada. Oi, irmão, irmã, pregador, pregadora, aprende isso aqui. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Isso quer dizer que quando alguém acrescenta uma coisa à palavra de Deus que não existe, o cara vai imaginar. Então eu imagino que a tampa do caixão era assim. Não, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Judas, quando foi se enforcar, saiu para tomar uma. Não, eu imagino que a jumenta de Balaão, ela não falou, não, ela sentou com ele, leu um livro. Não, eu imagino que isso aqui é assim, eu imagino. Não, mas Deus não ia fazer isso, não. Eu imagino. E nesse negócio de imagino, Deus vai achar o cara mentiroso. Por que ele vai achar mentiroso? Porque em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Mateus capítulo 7. Quem já leu Mateus 7 aí? Do 5 a seguir. Mateus capítulo 7. Jesus explica que nós devemos entrar pela porta estreita, né? Porque larga é o caminho que leva à perdição, e que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E ele explica que a nossa palavra precisa ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é procedência de quem? Do maligno. Então, voltando à questão da apostila. Não conjecturar. Não fazer imaginações. Isso é difícil. Por que é difícil? Porque hoje o povo não está mais... O povo, entre aspas, né? Não estão mais pregando a palavra de Deus. Estão só imaginando. É cada imaginação que você fica assim, pensando, rapaz, de onde tiraram isso? Às vezes tem gente que tá pregando lá e eu acho que perdeu a noção. Porque não precisa da ajuda do inimigo para ludibriar o povo. Já tem muita gente aí fazendo ações que são contrárias à palavra de Deus. E uma das ações piores é essa. Você já imaginou, irmão, que é uma pessoa chegar no culto, na igreja, e talvez seja o último dia de vida dele. E quando ele se aproxima da igreja, que ele chega para receber a palavra de Deus, o que é que ele recebe? Uma conjectura, uma imaginação, um pensamento de pregador. Meu irmão, quem está preocupado com o teu pensamento? Você sai de casa cansado, às vezes mora longe, vai a pé, chovendo, às vezes é sol, às vezes é chuva, às vezes é trovoada, e você enfrentou um dia todo depois de trabalho, enfrentou um patrão e uma labuta, e gente doente e não sei o que e tal, e chegou, enfim, cheguei. Aí canta os hinos e aquela coisa maravilhosa, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, e o culto foi poderoso, e que lindo, e que maravilha. E na hora da pregação, aí o pastor diz assim, agora vamos escutar a melhor parte. Aí quando fala a melhor parte, aí o cara vem lá pra cá, não está escrito, mas eu imagino. Ô, meu irmão, fala a verdade. Não dá vontade de você pegar a sua Bíbliazinha e dizer, irmão, tchau, vou ir pra casa,
Eu mesmo vou pregar para mim. Eu mesmo vou escutar a minha palavra em casa. Não é verdade? Por isso que muitas pessoas correm para o refúgio da internet. Porque chega na internet, ele encontra um Ângelo Galvão, né? Ele encontra o Eliseu Rodrigues pregando. Ele encontra os grandes pregadores. Ele encontra Marco Feliciano, né? Ele encontra lá, quem mais? Júnior Trovão, né? Ele encontra muita gente que prega bem. Quando a pessoa usa a palavra da igreja, negligente, e deixa de crescer, porque o pregador cresce quando ele prega a verdade, quando ele prega somente o que está escrito. O ministério dele só vai crescendo. Quem faz a agenda, irmão, não é o povo. Isso é que as pessoas não entendem. A agenda é feita pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva aos lugares. Certo? Não é o povo que lhe convida. É o Espírito Santo que lhe deu essa chamada e ele vai lhe levar onde ele quiser. Então, irmão, não tenha medo de pregar a verdade, somente o que está escrito, certo? Vamos adiantar para a gente encerrar esta aula de hoje. Letra B. Perguntando sempre. O que é que você vai fazer quando você chegar no texto lá? Você vai escolher uma passagem, né? Você vai escolher uma passagem que seja robusta, que tenha muitos artifícios, muitos atributos, não uma coisa isolada, tá bom? E aí você vai começar a fazer as perguntas. O que eu não vi ainda? O que eu ainda não vi aqui? Porque muita gente já passou por aqui. Digamos que você vai pregar sobre Jesus, a fonte de Samaria, né? Jesus é a mulher samaritana. Então você vai se perguntar, o que é que todo mundo viu e o que ninguém viu aqui? O que é que você já escutou de todo mundo e o que você ainda não escutou sobre aquele texto? O que eu ainda não vi aqui. E você próprio, quantas vezes você já pregou sobre aquilo, citou, falou, pensou. Então você vai ali, tudo isso com o coração aberto, sincero, e como se fosse a primeira vez que estivesse lido aquela passagem. É como se você nunca tivesse estado naquele ambiente. E é a primeira vez que você vai ler aquela passagem. É assim que se lê os textos, tá bom, irmão? É assim que se lê a Bíblia. Mastigando, remoendo, sem pressa. Tá? De modo que depois você possa assimilar pelo menos 50% do que você leu. Se você consegue entender 50% do que você leu, meu irmão, você é um gênio. Você está no caminho certo. Você não precisa entender 100%. Não. Você precisa entender metade do que você leu ali. Porque amanhã você vai lá de novo. E aí já vai para 60%, 70%. Talvez nunca chegue aos 100%. Raramente alguém chega aos 100% de compreender alguma coisa na Bíblia. Raramente. Mas se você se aproximou da verdade, isto é busca pela verdade. É isso que Cristo chama do caminho da verdade, né? É se aproximar, é chegar mais perto possível, o mais longe do que você já foi ou do que alguém pode ir. Aí você vai começar a transmitir de verdade aquilo que você viu. Aí você vai acabar com aquela firula e dizer assim, não, você não entendeu. Isso aqui é forte, isso aqui, se você não der glória agora, eu vou parar. Quando a pessoa diz isso, eu baixo minha cabeça e digo, por mim, você já devia ter parado, não era nem pra você vir. Quer dizer, ele acha que ele descobriu a pólvora. Quando, na verdade, você, em casa, sozinho, lendo, pela primeira vez já tinha visto aquilo. Mas ele que está pegando aí, ele está crente e abafando, repito, mesmo Haddad, de que ninguém nunca viu aquilo. E ele é o cara, ele acabou de descobrir, rapaz, agora eu vou bombar. Quando eu falar isso aqui, a igreja vai à loucura. Você tá achando que tá num show de rock, é? Oxi, que presunção, viu? Irmão, irmã, pastor, pastora, deixa eu falar uma coisa pra você. Tudo que você lê na Bíblia,
Tudo que você já leu, você já pregou, o que você está lendo, o que você vai pregar, ou quem sabe durante sua vida inteira, o que quer que você diga, que você imagine, que você pense, que Deus lhe mostre, já mostrou a Pedro, a Paulo, a Timóteo, a João, a Tiago. E tem mostrado a 2,5 bilhões de crentes no mundo. Tá certo? E eles do passado viram muito mais do que nós. Essas tais revelações que as pessoas recebem, que é mentira, que é iluminação, porque a palavra já é revelada. O cego aqui sou eu, Noé é que é cego. O texto não, o texto é iluminado. A Bíblia é luz, irmão. Lâmpada para os meus pés, 2 pés, e luz, única luz para o meu caminho. Certo? Então, a Bíblia é iluminada. Ela é a luz. Cego sou eu. Então, quando alguém diz assim, acabei de descobrir. Descobrir o quê, infame? Você era cego. Você acabou de ver. Mas o que você acabou de ver? Centenas de milhões e bilhões de pessoas durante esse tempo todo que a Bíblia foi escrita, reescrita. Tu acha que quem traduziu a Bíblia não viu isso? Hã? Tu acha que a pessoa que fez as traduções, a pessoa que fez as primeiras pregações, por que que tem o subsídio teológico? Por que que tem os dicionários teológicos? Por que que tem as bíblias de estudos? Porque aquelas notas de rodapé são iluminações de alguém que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que está repetindo até chegar a mim e você, para que a iluminação não termine, não acabe. Então, nós não vemos nada ali, o máximo que nós conseguimos ver ainda é pouco. Deveria se agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado pela minha pequenez, o Senhor conseguiu me mostrar tudo isso. Eu não consegui enxergar, mas o Senhor me mostrou. E não ficar se gabando, isso aqui é forte, aqui eu vou bombar, quebrou tudo, esse tem a senha. Que senha, meu irmão? Senha de quê? A senha quem tem é Jesus, irmão. Tudo que nós temos é uns flashzinhos de luz, que às vezes você prega uma coisa hoje, amanhã você esquece o que você terminou de pregar. Se recobrar na memória, você for pregar, você não prega tudo de novo. Mesmo que esteja em esboço, você não consegue lembrar a ordem. Então, para que essa presunção de achar que está descobrindo pólvora aí, dinamite? Porque eu sou o cara, a 4ª pessoa da Trindade que não existe. Que nada, irmão. Nós somos nada. Somos pó. Sabe aquele hino maravilhoso que tem? Que a irmã canta lá, vem mais uma vez e faz tudo novo. Tem um texto que diz assim: e na terra, nós que somos pó, clamamos, aviva-nos. Olha que texto tremendo, que iluminação, irmão, que inspiração, irmão. Da terra aqui, enquanto nós estamos aqui, nós somos pó. Mas qual é o nosso clamor? Aviva-nos, quer dizer, ela não está falando de um avivamento, de pular e rodar. Ela está falando de nós nos avivarmos, com o Espírito avivar, nos acender, nos queimar por dentro. Sabe? Nos mostrar, nos iluminar, nos fazer sal e luz. Aviva-nos. Não é nos aviva. Não é vem sobre nós. É aviva-nos. Faz a gente ver nossa pequenez. Mostra para essa geração seus prodígios e sinais. Qual geração? Geração que se sente pó e cinza. Geração que é humilde. Geração que compreende a palavra. Então, uma pessoa dessa, que recebe uma iluminação dessa, que sabe que é pó e cinza, é humilde o suficiente para não cair na empolhação de achar que ela acabou de descobrir a pólvora. Certo? Porque centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro já descobriram que nós somos pó. O escritor Moisés, escrevendo Gênesis, já nos mostra que nós viemos do pó, do barro, e que voltaremos ali ao pó, ao chão, à lama, irmão, à podridão. Agora, que coisa linda é alguém dizer assim: mostra para essa geração seus prodígios e sinais. Mas de qual geração ela está falando? Não está falando para o mundo. Mostra para essa geração. Qual geração? Esta que se sente pó. Olha que lindo, irmão. Isso aqui é um louvor. Isso aqui é maravilhoso, né? Esse negócio de dizer assim: por mim eu parava agora. Parava agora.
Ô irmão, o salmista disse: o Senhor conhece que nós somos pó. Quer dizer, ele sabe a medida no qual a gente pode caminhar. Certo? Então, letra B, se pergunte sempre. O que ninguém viu ainda aqui, e vá com o coração aberto. Letra C, para elaborar nossa pregação, vamos usar como modelo uma passagem supostamente conhecida, tá? Essa passagem aqui supostamente é conhecida, irmão. Qual é a passagem que é supostamente conhecida? A mulher do fluxo de sangue. Eu coloquei entre parênteses, entre aspas aqui, porque é uma citação, né? A mulher do fluxo de sangue. Para isso devemos seguir o padrão correto de um pregador que tem obrigação de conhecer o assunto ao redor do texto, chamado de quê? Contexto. Sem precisar exagerar ou imaginar. Citar somente o que está escrito. Vamos fazer um círculo como modelo de estudo. O que é um círculo? Nós vamos ficar circulando ao redor daquele tema até extrair dali a iluminação do Espírito Santo. Certo? Então você vai fazer um círculo ao redor dele. Eu não estou falando de você pegar uma caneta e fazer um círculo, não. Estou falando que você vai ficar ao redor do assunto, tá? Ao redor do assunto, circulando ele, né? Então, você vai ficar circulando ao redor deste assunto e escolher agora, ponto 1, texto base. Ponto 2, fazer o recorte do tema. Qual é o texto base para pregar sobre a mulher do fluxo de sangue? Aqui começa a pregação, tá bom, irmão? Você que esperou muito essa parte, presta atenção. Como é que você vai fazer para pregar? Eu estou escolhendo o tema mais simples aí, mais conhecido, mais batido. E você vai ver que não é tão conhecido assim, viu? Escolhe o tema base, o texto base. Qual é o texto base? Perceba, o texto que fala sobre a mulher do fluxo de sangue é descrito em 3 passagens. Em Mateus capítulo 9, dos versículos 20 a 22. Em Marcos capítulo 5, no versículo 25. Né? Em Lucas 8, versículo 43. A seguir. Né? Do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas. Aqui você descobre que o texto se passa em outro evangelho, né? Aqui, com letra minúscula. Aqui você descobre que o texto se passa em outro evangelho. Então, não pode ler isolado. Precisa fazer a leitura dos demais. Tá entendendo? Você não pode ler só quando tem uma passagem que ela relaciona os outros evangelhos. Aí se chama de evangelho sinótico. O que é sinótico? Parecido com o outro. Então, se no evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, a visão de Marcos, também é descrito por Lucas, e também é descrito por Mateus, o que você deve fazer é ler os 3. Ler as 3 passagens completas. Tá bom? E lhe digo mais. Ler as 3 passagens completas, o capítulo inteiro, para saber onde está localizado aquele tema, aquela passagem. Aí você já vai ficar conhecendo outros assuntos além daquele que está encaixado ali e não isolado. Certo? Olha, só nessas 3 leituras aqui que você vai fazer. Quando você terminar, meu irmão, você vai ter tanta informação que você nem sabia sobre a mulher do fluxo de sangue.
sobre a cura dela, sobre Jesus, quando foi, como foi, por que foi, onde ela estava, de onde ela vinha, quantas pessoas tinha ali, para onde eles iam, certo? E, diga-se de passagem, muita gente faz só recorte, porque havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela veio, ela escutou falar de Jesus, tocou atrás deles, que ela disse, só sabem aquilo. Aí depois, a pregação acaba com 5 minutos, e aí o que acontece? Vamos às conjecturas. Vamos imaginar que, né? Aí você já sabe, vamos começar a buscar uma raiz que não existe. Não, porque uma mulher começa a menstruar com 12 anos de idade. Você já escutou isso aí, não foi uma vez só. Né? Com 12, 13 anos a mulher já tem o seu período. E um dia esta mulher chegou em casa. E aí o jorro começou e não parou mais, que não sei o que, bebê, questão de fósforo. Bom, ponto é, onde na Bíblia diz sobre isso? Em lugar nenhum. Quantos anos ela tinha quando começou a menstruar? Em lugar nenhum. Então, essa imaginação já é mentira. Por quê? Porque pode ser que a mulher começou a desregrar seu tempo depois de casada. Muda o quê? Pode ter acontecido um acidente com a mulher. Muda o quê? Hã? Como pode ser um problema degenerativo, um problema de família, uma doença que ela pegou, uma pestilência que teve naquela época. Ninguém sabe. Então como é que vai conjecturar uma coisa que você não sabe? Quando você tem centenas de milhares de possibilidades diferentes. É aí que está o problema. É aí que o diabo entra, irmão. Foi assim que o diabo derrubou Eva. Não é bem assim, Eva. É porque Deus sabe que o diabo conjecturou para Eva. Não, no dia que você comer, nem ele sabia o resultado, você vai ficar semelhante igual a Deus, conhecendo bem e o mal. E deu no que deu. Então não cai nessa conversa de imaginar, certo? Então não pode ler isolado, precisa fazer a leitura dos demais. Você vai preencher sua pregação tanto que não vai precisar imaginação de ninguém. O Espírito Santo vai te iluminar. Amém ou não amém? Isso vai preencher sua pregação e evitar que lhe falte assunto. Sabe a pregação quando termina com 5 minutos? No começo, quando a pessoa está começando a pregar, é porque a pessoa ainda não tem tantos assuntos. É verdade, é normal. Uma pessoa vai pregar 5 minutos, 3 minutos, 4, às vezes 10. Às vezes a pessoa vai cantar um hino ali para preencher aquele tempo. Por quê? Porque ela ainda não tem tanta habilidade. E com o tempo é que vai preenchendo. Mas um pregador velho, uma pessoa que já tá o tempo todo com o microfone na mão, irmão. Não, aí não pode não. Aí é preguiça mesmo. Aí é falta de reverência com a palavra de Deus. E isso aí, meu irmão, vai condenar muita gente. Certo? Porque eu cito para vocês aqui Jeremias 48:15. Ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente. Isso é fraude mesmo. Hã? Tá certo. Pelo contrário, faltará tempo para você pregar, pois sua mensagem estará recheada. Pois são visões diferentes para o mesmo tema. Às vezes a iluminação está aí, quer dizer, nas várias citações dos outros escritores, tá? Coautores que são juntos com Deus. É aí que está a iluminação. Quer dizer, onde ninguém viu. Detalhes que ninguém viu. Detalhes conta na palavra de Deus. Detalhes, às vezes uma vírgula traz a iluminação que ninguém viu. Não precisa pressa na leitura. Quanto mais tempo o azeite, mais caro ele fica. Certo? Tá preocupado em ler a Bíblia toda numa semana? E você vai conseguir compreender? Não, então leu pra quê? Perdeu tempo. Pra que essa pressa toda? A leitura bíblica é como uma comida, irmão. Certo? Os textos devem ser lidos comendo, mastigando. Ezequiel capítulo 3, versículo 2 e 3. Deus fala para Ezequiel: come, meu filho, mastiga, come, engole. E ele mastiga, come. Na boca é mel
e depois vai descendo. Quando chega no estômago é amargo, virando fel, a coisa fica difícil porque está digerindo, mas ele está mastigando aos poucos, devagar. Tá bom? E aí em seguida fazer um recorte do tema. Que o tema já é estabelecido o tema, agora vamos fazer a busca dele. Aqui está o erro dos pregadores atuais, não pesquisam na Bíblia. Eu deixei o nome Bíblia aqui em letra maiúscula de propósito. Eu aqui vou colocar ele em negrito e ainda vou fazer um grifo, tá? Certo? Por quê? Porque se pesquisam em tudo que é site. A preguiça hoje dos pregadores é tão grande que às vezes eu escuto uma pessoa pregar e digo, rapaz, eu já li isso aí em algum lugar. Isto que ele está falando eu já li em algum lugar. Por quê? Porque a pessoa não pesquisou na própria Bíblia, na fonte. Irmão, e hoje nós temos uma ferramenta tão grande que é o aplicativo da Bíblia, JFA, João Ferreira de Almeida. Você digita um nome e ele lhe dá todas as funções. E eu vou ensinar isso para você aqui. O pregador não precisa buscar fora nenhum conhecimento, pois a Bíblia por si se explica. A Bíblia por si só, sozinha, ela se explica. O que diz numa passagem diz na outra. Não tem contradição, sem sombra de dúvida nem variação. A Bíblia é o próprio Cristo falando, irmão. Então, para que esse negócio de conjectura? Porque segundo Flávio, Josefo, Benjamim, Netanyahu. Rapaz, que besterol, irmão. Sai fora disso aí, irmão. Quando você está dando um estudo e que você precisa envolver parte histórica, aí, para você contar a parte histórica, você precisa de uma fonte extra, chamada de extra bíblico, fora da Bíblia. Mas numa pregação, não se deve dizer, segundo dizem os historiadores. Ele está forçando o texto. Até dizer essa palavra, segundo aquilo dá uma ênfase, parece que a pessoa estuda história. Mas na verdade tudo que ele fez foi uma pesquisa na internet. Uma só. O primeiro site que ele achou, ele foi lá e pau. É isso aqui, ó. É isso aqui. É? Eu vi esses dias um pregador no status de uma pessoa todo eloquente para achar uma brecha. Olha que situação. Lucas capítulo 24, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 24. Jesus encontra uns discípulos no caminho de Emaús e tal. Cleófas ou Clopas é o nome de um. E Jesus pergunta o que é que eles vão conversando. E todo mundo conhece essa passagem. De repente, o pregador me solta uma lá. Repara. Porque de Jerusalém para Emaús eram 12 quilômetros. E você sabe que cada quilômetro dá para fazer em 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não sei o que, beber, caixa de fósforo. E que dava para a pessoa terminar aquele percurso ali em 4 horas de relógio, 5 horas de relógio. E por que durou um dia inteiro? Aí sabe qual foi o argumento do cidadão? Que durou um dia inteiro porque eles estavam murmurando pelo caminho. E quem murmura atrasa o caminho. Oxe. E o cara murmura com a boca ou com os pés? De onde ele tirou isso? Sabe onde ele tirou isso? De uma pesquisa que ele fez no primeiro site que ele achou, que contabilizaram estádios por quilômetro. Tá? Contaram lá que 60 estágios dava cerca de 12 quilômetros. Mas só que a contagem dos estádios nos dias atuais não é a contagem dos estádios bíblicos. É aí que o cara se arrebentou. É como se ele tivesse colocando aqui dracma, trocando por real. Como é que você vai trocar dracma por real, irmão? Dracma foi feita para um período específico há 2000 e tantos anos atrás. Como é que você vai trocar uma moeda que não existe por outra que existe? Não tem como. Hã?
E aí o cara inverteu de 30 a 35 quilômetros, que eram 60 estádios, para 12. Somente para dizer que o murmurador atrasa caminho. Não, mas isso aí é lindo, porque todo mundo que escuta aquilo dá uma veracidade. Aí você que não é bobo nem nada, quando terminar a pregação, você vai pesquisar. Por quê? O cara deu uma fonte histórica. Se ele desse uma fonte bíblica, se ele não forçasse o texto, ninguém precisava pesquisar nada daquilo. Quando Lucas diz que são 60 estádios, não são 60 estádios do século 21. São 60 estádios daquela época. Aí entra os historiadores. E entra os historiadores bíblicos. A pessoa que traduziu as Bíblias de estudo. Você pega a Bíblia de estudo pentecostal e está lá. A divisão entre estádios por quilômetros. Dracmas por euro, por real, por centavo, por dólar. Porque a pessoa saiu subdividindo até chegar até nós. Isso é um trabalho do historiador. Mas uma pesquisa que o cara faz na internet, até achar aquilo que lhe dá na telha, tá errado, irmão. Se pesquisasse na Bíblia, o cara saberia a distância de Emaús para Jerusalém. 30 quilômetros. Tá? E você anda 30 quilômetros em 4 horas de relógio? Você tá o quê? A cavalo ou a carro? E agora? E agora apertou a situação. Por quê? Porque o percurso que eles fizeram indo, fizeram voltando. Hã? E como é que ele explica que eles voltaram e demorou o mesmo tempo? Hein, irmão? Hein, irmã? A ida deles, ele não disse que atrasou? Pronto. Jesus apareceu para eles. Eles abriram os olhos, não foi assim? No Partir do Pão. E eles voltaram pelo mesmo lugar. E quando eles chegaram cá, demorou o mesmo tanto na ida. Sim. Por que ele demorou o mesmo tanto para vir? Qual é a desculpa agora? Quer subida? Quer ladeira? Hã? Ele vai dizer também que quem volta com Jesus avivado demora também? Ou passeou em algum lugar, ou passou na hospedaria para tomar um café, ou tomar uma cachaça? Tá entendendo a situação? Então o cara faz uma confusão achando que todo mundo é otário. Só que tem gente séria, irmão, estudando a Bíblia. Tem gente séria preocupada com a salvação. Mas o que acontece? Um corte desse, num TikTok, num Instagram, seja lá qual foi a mídia social, um corte desse de 30 segundos, no status de alguém que vai falar mal de outro, é lindo. É mesmo, fulano é murmurador, vai atrasar a vida. Irmão, quanta gente você conhece que é murmurador e que é mais rico do que eu e que você? Hã? O cara confundiu toda a passagem bíblica. O fato de você murmurar uma vez não lhe constitui uma vida de murmuração. O fato de um dia você dizer uma coisa que desagrada a Deus não lhe leva em consideração uma eternidade. E é esse ponto que eu quero chegar com os irmãos aqui. Estão pregando sobre momentos isolados como se fosse uma vida inteira. E muita gente acreditando que se ele isolar aquela parte da sua vida e for fazer o que o tal pregador está dizendo, ele terá uma vida bem-aventurada. Como por exemplo, quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Aí o cara fez uma patifaria lá que fez com que ele largasse tudo. Aí agora, na música, a pessoa manda voltar e jogar a rede. Foi sobre essa circunstância? Hã? A vida dele vai mudar do dia para a noite? Aquela pescaria interferiu em quê na vida dos discípulos? Hã? Se ele não pescasse nada naquele dia, eles iam morrer de fome? Não. Era um dia comum, normal, qualquer. Tanto é que eles largaram tudo. E por que nem se pregam que largaram tudo? Por que pescar a noite toda se de manhã vão ter que largar tudo para seguir Jesus? Por que não tem esse outro lado da história? Hein? Olha,
volte para o Marato, jogue tudo que você tem. Agora é o seguinte, de manhã você vai ter que deixar tudo isso aí, todo o seu esforço para seguir Jesus. Mas eles não pregam isso, eles pregam que a pesca será maravilhosa. Mas quem vai comer esses peixes, infame? Quem vai comer esses peixes se eles vão embora e vão largar tudo? Tá entendendo? Os irmãos estão compreendendo a questão? É esse ponto que eu quero chegar dos irmãos. É essa sutileza que o pregador tem que ter. Peraí. Já me disseram tudo isso aqui, mas peraí. O que a Bíblia diz? Tá? Eu vou encerrar esta aula de hoje mostrando para vocês o seguinte. No aplicativo da Bíblia aí que você tem no seu celular, JFA, vai lá no aplicativo da Bíblia. Ou se você tiver pelo computador como eu aqui, usando a versão de 1948, né? Você vai fazer a pesquisa. Qual é a pesquisa que você vai fazer? A palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Não é mulher, não é cura. É fluxo de sangue. Essa é a palavra-chave. Então você vai pegar a palavra-chave, fluxo de sangue, e você vai colocar lá no aplicativo. Vou fazer aqui para você ver. Na João Ferreira de Almeida, 1948. Vai dar no mesmo, viu? A mesma tradução. Você vai digitar aí, ó. Fluxo de sangue. Dá o enter. Pesquisa. Rodou. Viu aí? Deixa eu ver se você... Quantos resultados foram obtidos aqui? 396 resultados. Psiu. Irmão, irmã, pastor, pastora, pregador, pregadora. Tô fazendo aqui da forma mais simples do mundo para você entender. Quantos resultados apareceram? 396. Isso quer dizer que a palavra fluxo de sangue aparece na Bíblia quantas vezes? 396. E ela aparece em inúmeros livros da Bíblia. Mas, como você sabe que se você digita duas palavras juntas, né, aparece sempre com dificuldade, o que é que você faz? Você não vai pesquisar diretamente no aplicativo ou na Bíblia aqui. Você vai fazer o seguinte: você vai no aplicativo do celular, em cima na telinha. Eu vou fazer aqui para você aprender, tá bom? Preste bem atenção. Pode dizer, irmão Noel, o senhor não ensinou direito. Vou explicar, vou mostrar para você aqui, ó. No aplicativo da Bíblia, ele aparece o seguinte. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, olha. Tá vendo? Aplicativozinho aqui. Pronto, muito bem. Olha aí o aplicativo. Certo? Tá vendo o nome Bíblia toda? Pronto, Bíblia toda. Então você vai pesquisar na Bíblia toda. Então primeiro você vai no nome embaixo ali, Antigo Testamento. E você vai pesquisar no Antigo Testamento. Você vai digitar qual a palavra? Fluxo de sangue. E quando você digita fluxo de sangue, qual é o resultado que aparece? Aparecem quantos resultados? 2 resultados. Tá? Levítico capítulo 15, versículo 19. E Levítico capítulo 15, versículos 25. Tá bom? Presta atenção. Tá? Quando você chega aqui no aplicativo da Bíblia, aqui em cima, você pesquisa aqui no Antigo Testamento,
você coloca a palavra fluxo. E você dá o Enter. E aparecem 23 resultados. Por quê? Porque ele mistura a palavra fluxo com outras coisas. Mas você, no seu celular, você já percebeu que fluxo está em Levítico 15. Tá? Aí começa a história. Por quê? Porque a primeira passagem da Bíblia como fluxo é em Levítico 15. E já lhe dá um norte, uma epígrafe aqui, olha, sobre qual é o assunto que está sendo tratado. Tem 23 resultados sobre fluxo. Mas já lhe dá aqui um norte sobre qual é o assunto que é tratado. Não é fluxo de cavalo, tá? Não é fluxo de gente, é fluxo de sangue. Ó, Levítico 15, 3. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. E se sua carne vaza o seu fluxo, ou se sua carne estanca o seu fluxo, essa é a sua imundícia. Então, primeira coisa que aparece, na primeira frase de fluxo, é aqui em Levítico 15. Então, o que é que você faz? Você vai em Levítico capítulo 15 e você vai ver o capítulo, filho de Jesus. E você vai fazer o quê? Você vai ler toda a passagem, todo o capítulo sobre o que está sendo tratado. Aí você já vai encontrar aqui como era tratado uma mulher que tinha um fluxo de sangue no Antigo, presta atenção, no Antigo Testamento, tá? Vamos lá, aqui para sua apostila. Faça no seu caderno a seguinte anotação. Qual o número de vezes que aparece essa palavra em total? Apareceu quantas vezes lá? 26 no total. Mas quantas delas nos interessam? Duas. Apenas duas passagens. Que é no capítulo quanto? 15 do livro do Levíticos. Veja. Você já tem aqui. Primeiro, em que livro é? Levíticos. Era lei para quem? O livro do Levíticos é feito o livro da lei. Para quem? Certo. Beleza. É aí que as pessoas se arrebentam, viu? Não conseguem desenvolver. Por quê? Porque estão apegados somente àquilo que já sabem. Mas o que você não sabe? Você já leu Levíticos 15? Não. Você já leu o livro do Levítico? Não. Você sabe sobre alguma lei? Não. Sabe nada. Pois você vai saber agora. Então você faz anotação no seu caderno. Qual o número de vezes que aparece essa palavra? Fluxo de sangue? 2. Pronto. Quantas vezes aparece no Antigo Testamento? E quantas vezes aparece no Novo Testamento? Aí você vai lá para o Novo Testamento, tá? E você vai digitar aqui a palavra fluxo, tá? Digitou a palavra fluxo, você vem aqui em Novo Testamento. E no Novo Testamento vão lhe dar aqui quantas passagens? 1, 2, 3, 4. Exatamente quais passagens? As passagens que estão na sua apostila. Qual é? Mateus 9, 20, né? Marcos 5, 25 e Lucas 8, 43. Justamente aquilo que eu tinha pesquisado e mostrado para vocês. Então, já vai lhe dar um norte aqui sobre o Novo Testamento. O que você vai fazer? Já vai para as iluminações, para o estudo? Não. Você vai anotar no caderno. Tá? E eu vou lhe mostrar aqui como é que você vai anotar no caderno. Presta atenção, irmão. Tá bom? Presta atenção. Como é que você anota no caderno? Olha. Digamos que aqui está, o seu caderno. Certo? Você está com o seu caderninho aí.
E você chegou aqui e vai anotar com toda a paciência do mundo. Lucas 8:43, tá? Novo Testamento, né? Você vai anotar Marcos 5:25, né? Colou. Olha, você vê que na versão digital você ainda tem essa vantagem, né? Não é isso? Marcos 9 e Mateus 9:20. Copiou, colou. Pronto. As passagens que você tem aqui, ó. Fazendo bem facinho mesmo para você não ter erro. Pronto. Aqui é o Novo Testamento. Como nós começamos pelo Antigo Testamento, o que é que tem no Antigo Testamento? Levíticos. Só tem uma passagem. São duas, mas num texto só. Levíticos 15. Pronto. Levíticos 15. Né? Livro do Levíticos, capítulo 15. Olha aí. Fácil, 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 fácil para você compreender. O que que você vai fazer aqui nessa passagem? Com esses textos? Você vai reler cada texto desse e escrever na frente o que você compreendeu. O que é que você compreendeu aqui em Levíticos 15? Eu não vou pregar para você. Depois eu vou vir aqui com a pregação completa sobre esse texto. Mas agora eu estou ensinando vocês a articularem o problema, para depois vir com a solução. Eu vou explicar para vocês tudo certinho. Vou pregar essa passagem aqui para vocês. Vou fazer uma pregação mesmo para vocês. Tá bom? Então, assim você articula os seus problemas, certo? Você articula, formula a sua pregação dessa forma aqui, separando o texto do antigo, o texto do novo, anotando, tá? Agora, letra D. Agora anote todas separadamente, uma abaixo da outra, os versículos com o nome fluxo de sangue. Foi o que eu fiz agora. Faça em duas etapas. Primeiro o Antigo Testamento e depois irá para o Novo Testamento. Precisamos agora fazer as perguntas ao fluxo de sangue, que é o tema central. O que é? Como surgiu? Para quê? Quando? E por quê? Qual a solução? O que acontece com uma pessoa assim? Qual a consequência? Ou quais as consequências, né? Depois eu corrijo aqui. Calma. Não vá agora ao Novo Testamento. Precisa ter uma noção básica do Antigo Testamento. Para isso, devemos saber quando foi escrito. Quando é que foi escrito o livro do Levíticos? Quem escreveu o livro do Levíticos? Para quem escreveu? Isso para você formular a pregação sobre a mulher do fluxo de sangue. Olha a responsabilidade que é. Qual a duração? E até quando? E esse é o ponto. Até quando valia essa escrita? Essa lei do livro de Levíticos, ela vale para o Novo Testamento? Oi. Vou deixar aqui a pergunta no ar. Será que ela ainda vale no Antigo Testamento? Ou era só para o povo no deserto? Você que aí fica pregando sobre que a mulher tinha que ter um arraial escondido, que a mulher não podia entrar na cidade, porque naquela época a mulher assim, não podia estar no meio do povo, que não sei o que, beber caixa de fósforo. Será que era assim mesmo? Por isso, devemos conhecer a Bíblia ao máximo e não isolar os textos sem contexto. Tá? Calma, não se preocupe. Os versículos que você copiou têm as respostas para o fluxo de sangue no Antigo Testamento. Agora, leia todos os versículos, anotando na frente a sua compreensão, como eu acabei de falar, resumida de cada texto. Exemplo, isso quer dizer que a mulher deveria fazer isto ou aquilo. Quando você lê, você coloca na frente. Percebeu que até aqui você já conhece muito mais do que conheceria apenas escutando os outros pregarem?
Veja que na arrumação do problema você já conhece muita coisa. Agora façamos o mesmo com o Novo Testamento. Procure agora o que mudou, quem escreveu, contexto de acontecimento. Quem escreveu aquelas passagens do Novo Testamento? Lucas, Mateus, Marcos. Para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, qual a distância do tempo, a situação da mulher, como era o tratamento da doença, o que devia fazer ao detectar, a solução, o que lhe surpreendeu. Percebeu a diferença de ir à fonte, se sentiu enganado pelos pregadores anteriores? Vai e faz esse modelo em todas as outras passagens. A reunião de material de estudo é mais importante do que conhecer texto. Enfim, reúna todos os textos e vamos à aplicação na próxima aula. Certo? Então, articula aí, move aí, remove tudo aí, que nós vamos pregar essa passagem aqui para vocês compreenderem. Certo? Segura, vai fazendo aí.